A paz seja convosco, irmãos. Estamos aqui nesse dia maravilhoso, né? Hoje está um clima gostoso e eu gostaria de trazer para você mais uma palavra de fé. Olá, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Bora pro vídeo. Querido, você sabia que Deus sempre escolheu homens e mulheres de todas as épocas, de todos os tempos, para poder fazer a obra dele? Talvez você pergunte, mas pastor, por que Deus escolhe homens para fazer a sua obra? É porque Deus ama usar homens para poder estar abençoando outros homens. Por exemplo, querido, Deus chamou Abraão no meio da sua família. Deus chamou Jacó quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Deus chamou Moisés do meio da sarça ardente. Deus, querido, chamou Josué no dia do velório de Moisés. Deus chamou Davi no meio das ovelhas malhadas. Deus chamou Ana, querido, no dia da sua maior tribulação. E também Deus chamou você. Você foi escolhido por Deus com um propósito, que é servir aos outros com amor. Mas, querido, antes de entrar na palavra de Deus, que o tema de hoje é chamado para servir, eu gostaria que você pegasse o seu celular. Você talvez ainda não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós. E também, querido, seja um missionário. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler, querido, um texto aqui da palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E disse Jesus: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então, querido, Jesus deixou bem claro que foi Ele quem me escolheu, foi Jesus quem te escolheu. E o Senhor, querido, nos escolheu com um propósito. Ele nos escolheu para dar fruto. Dar fruto para Deus é você, querido, viver uma vida agradável a Deus. Dar fruto para Deus, querido, é você servir a Deus e servir um ao outro, aos irmãos de coração. Porque os dois maiores mandamentos da palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. Então, querido, hoje eu estava falando para você sobre que Deus chama pessoas para servir a Ele. E eu gostaria de falar hoje sobre a chamada de Pedro, do apóstolo Pedro, que era apenas um pescador. O que aconteceu, querido, no dia da chamada de Pedro? Aconteceu vários eventos importantes e que nos traz muitas lições preciosas. Aqui no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1, diz assim: que aconteceu que Jesus estava junto ao lago da Galileia e uma multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e eles estavam então lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e, se assentando do barco, ensinava então as multidão. Querido, o que aconteceu naqueles dias? Aquele dia, querido, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus estava no meio de uma grande multidão. E do meio da grande multidão, Jesus, ele viu Pedro lavando as redes. Querido, interessante é que aonde Jesus andava, havia uma multidão de mais ou menos 10 mil, 12 mil pessoas. Imagina só, aquelas pessoas, todas elas estavam alvoroçadas. Algumas queriam tocar em Jesus para ser curado. Alguns precisavam de ouvir uma palavra de Jesus, de uma resposta de Jesus. Todos que estavam ali queriam a atenção de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento era o dia da chamada de Pedro. E naquele momento Jesus, ele não olhou as multidões, mas Jesus, ele viu Pedro no meio da multidão. Jesus viu Pedro na beira do lago, lavando as redes. O que aconteceu, querido, com Pedro naquele dia? A palavra do Senhor diz aqui que naquela noite Pedro, ele tinha a sua esposa, Pedro era casado, ele tinha os seus filhos, e Pedro era pescador, ele vivia da pesca. E ele tinha os seus amigos, que eram Tiago e João. E eles tentaram pescar naquela noite, mas o mar não estava para peixe naquela noite. Ficaram a noite toda tentando pegar algum peixe, não pegaram nada. Então Pedro estava frustrado na beira do lago, lavando as redes e pensando: agora o que eu vou fazer quando eu cheguei em casa?
eu tenho que levar o pão para casa, para a família, eu tenho que pagar imposto para Mateus. E Pedro não tinha pegado nenhum peixe. Mas naquele momento, Jesus, ele viu aquela situação. Querido, a palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 139, que o nosso Deus nos conhece, Ele conhece todos os nossos pensamentos. O Senhor, Ele nos conhece a nossa vida pública, Ele conhece quando nós estamos em casa descansando. O Senhor conhece o nosso coração, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas. Então a palavra do Senhor diz que naquele momento, Jesus então, Ele foi até o barco de Pedro. E Ele então entrou dentro do barco de Pedro e pediu para Pedro afastar um pouco o barco daquela multidão, porque Jesus ia usar o barco de Pedro para ensinar a multidão. Querida, a segunda lição que eu aprendo aqui, que além de Jesus ver Pedro, Jesus tinha vários barcos, mas Jesus entrou logo no barco de Pedro. O barco de Pedro não tinha, querido, um cartaz escrito o barco de Pedro. Certamente Jesus entrou no barco de Pedro e isso não foi uma coincidência, mas foi uma providência de Deus, porque naquele dia Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Querido, as coisas acontecem na nossa vida, não são coincidência. Muitas das vezes acontece alguma coisa, a gente acha que é coincidência, a gente acha que é sorte, a gente atribui a sorte, a gente atribui aquilo à coincidência. Mas nós devemos entender que existe um Deus que é soberano, e que Ele sempre entra com a providência, e que Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. A palavra do Senhor diz que Jesus pediu para Pedro afastar o barco da terra. Então, querido, a terceira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, muitas das vezes, Jesus Ele quer ficar sozinho conosco. Aqui nós aprendemos no versículo 3, falando sobre intimidade. Muitas das vezes, querido, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós não temos tempo para isso. Nós andamos num mundo de tribulação, a nossa vida é inquieta, a gente não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. E muitas das vezes o Senhor está falando, ei, pare um pouco, eu gostaria de falar com você. É o meu momento de intimidade. Pedro, afasta o barco da multidão. Querido, Jesus está falando para você, pare um pouco. Jesus quer falar com você, Ele quer ter um momento de intimidade com você. A palavra do Senhor diz que então, Jesus entrou dentro do barco de Pedro, Ele abriu a boca para ensinar Pedro e a multidão. Querido, nas horas mais difíceis da nossa vida também, Jesus abre a sua boca e Ele fala conosco. A palavra do Senhor Jesus, ela traz consolo para o nosso coração. Fique imaginando o que Jesus disse para Pedro. Qual foi a mensagem que atingiu o coração de Pedro? Qual foi a mensagem que atingiu aquela multidão? Certa vez Jesus disse assim, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus falou que Ele era o bom pastor, certamente Pedro e a multidão que era judeus, eles lembraram do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, Ele vai cuidar de mim, Ele vai entrar com a providência, Ele vai sustentar minha casa, Ele tem os seus meios. Queridos, naquele momento então, Jesus, depois de ensinar, depois que o coração de Pedro ficou cheio de fé por causa da mensagem de Cristo, agora Jesus mandou Pedro voltar para o mar profundo para pescar de novo. Qual é a lição importante que nós aprendemos aqui, querido? Que no momento difícil da vida, Jesus está vendo a nossa dificuldade, Ele vira para mim e para você. Talvez na hora mais difícil a gente tenha o hábito de querer desistir dos nossos propósitos, desistir daquilo que nós queremos. E Jesus está falando para você, ei, pare um pouco, volte, tente de novo, tente outra vez. Jesus está falando para você tentar outra vez, querido. Talvez você teve um relacionamento, está tendo um relacionamento que está difícil e você já desanimou desse relacionamento. Mas Jesus está falando assim, ei, pare um pouco, tente outra vez. Talvez você tenha um empreendimento, um negócio que talvez não deu certo. Jesus está falando para você, ei, pare um pouco, tente outra vez. A palavra do Senhor diz, querido, que Pedro, ele obedeceu a ordem do Senhor. Mas é interessante, querido, que antes de Pedro obedecer à ordem do Senhor, aqui no versículo 5 diz que Pedro, ele questionou a ordem de Jesus. Muitas vezes, querido, nós também estamos tão desesperados com o problema da vida, desanimado, que nós questionamos a voz de Deus. Olha o que Pedro diz aqui, Lucas 5, versículo 5. Em resposta a Jesus, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, querido, na hora que Jesus pediu para Pedro voltar para o mar para pescar, Pedro falou assim, Senhor, agora não é hora para pescar peixe. Agora o sol está quente, o sol está alto,
O momento de pegar peixe é na madrugada, quando não tem sol. Eu sou pescador, entendo de pesca. Ele questionou a voz de Deus. Mas naquele mesmo momento, querido, que Pedro questionou por causa do seu desespero, a palavra do Senhor diz que a fé falou mais alto. E agora Pedro colocou então a sua total confiança na palavra de Jesus. Porque Pedro diz, eu trabalhei toda a noite e nada apanhei. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Querido, nós devemos também então colocar nossa confiança, nossa total confiança na palavra do Senhor. Muitas das vezes nós questionamos se Deus está conosco ou não, mas nós devemos confiar em Deus, como Pedro confiou. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança na palavra de Jesus, então Deus, Ele faz um milagre na nossa vida. Então, querido, nós comemos o melhor dessa terra. Lá no livro de Isaías diz assim, se vocês quiserem me ouvir, vocês comerão, então, o melhor dessa terra. No versículo 6 diz que por Pedro obedecer à voz de Jesus, e fazendo isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Querido, Deus, Ele nos abençoa para a gente poder abençoar outras pessoas. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 7, que quando Pedro viu que a bênção era tão grande, que era tanto peixe que ele tinha pegado, Pedro então, ele fez sinal para os seus companheiros, que estava passando as mesmas dificuldades que ele, que não tinha pegado nada naquela noite. E ele chamou os seus companheiros em outro barco para que fosse ajudar. E todos os barcos dos seus companheiros se encheram a ponto de quase afundar de tanto peixe que estava naquele local. Querido, a bênção que Deus quer dar para você não é somente para você, mas também é para as pessoas que estão em sua volta. A palavra do Senhor diz que naquele momento, o milagre de Jesus, ele gerou no coração de Pedro e de seus companheiros o temor a Deus. Querido, quando Deus opera milagres, no nosso coração passa a temer o Senhor. Pedro então disse a Jesus no versículo 8, vendo isso, Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta de mim, porque sou apenas um pescador. Aleluia. Porque à vista dessa pesca, versículo 9, a admiração, o temor se apoderou dele e também de todos os seus companheiros. Querido, mas para finalizar a mensagem de hoje, qual que foi o maior propósito? Qual que foi o objetivo maior daquele grande milagre, daquela pesca maravilhosa? Querido, o maior milagre, o maior objetivo de tudo aquilo, Jesus, ele fez tantas coisas, aconteceu tanta coisa naquele dia, somente para poder transformar a vida de Pedro, de Tiago e João, de pescadores em pescadores de almas. Querido, olha o que diz aqui no versículo de número 10. Bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era sócio, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E a palavra do Senhor diz que eles, arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Querido, Jesus, como eu disse no começo da palavra, que Deus tem prazer em chamar homens para servir outros homens. Deus abençoou Pedro, Pedro abençoou seus companheiros com os peixes, e não somente com os peixes. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, olha para você ver, a seara é grande, olha a multidão de pessoas que estão na praia, eu estou aqui sozinho, e você agora não vai ser somente um pescador, mas você agora vai ser um pescador de almas. Jesus chamou Pedro naquele dia, querido, para ganhar almas, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A Bíblia diz no versículo 11 que Pedro e Tiago e João, eles deixaram tudo, eles deixaram o seu passado de pescar peixes e se tornaram pescadores de alma, e se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Eles permitiram ser usados para servir outras pessoas, como Jesus fez com Pedro, assim como Jesus serviu Pedro. Agora Pedro também se permitiu servir a Jesus para poder ganhar almas para Cristo. Querido, eu me lembro do ano de 1995, que eu fui chamado em minha casa por Deus. Certa vez eu estava na minha casa, lá no Jardim Guanabara, em Franca, e de repente o meu primo, chamado Wendel, ele apareceu de repente na minha casa. Ele me convidou para ir numa igreja, e eu cheguei até a igreja numa tarde, fui no culto à noite. E à noite o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus. No domingo eu passei pelas águas, fui batizado com o Espírito Santo, virei obreiro da igreja e graças a Deus estou até hoje servindo ao Senhor. Me tornei um pastor, fui chamado para o Senhor para estar servindo vocês com essas palavras, com esses devocionais, para estar servindo a igreja em Pedregulho, a igreja do Estreito.
E enfim, querido, assim como o Senhor me chamou um dia, o Senhor também está te chamando, porque o Senhor tem prazer em usar pessoas para abençoar pessoas. Que Deus abençoe vocês, querido, e até a próxima, se assim Deus permitir, com mais uma palavra de fé.